E que erros são esses que eu estou querendo dizer para vocês que atrasa muito a sua piscicultura, que atrasa muito a sua produtividade, que atrasa muito a sua produção de peixes? Olá! Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa live de quinta-feira. Nas lives de terça e de quinta, rotineiramente a gente fala sobre temas, dicas, conhecimento, assuntos, estratégias que podem te auxiliar com o processo de melhorar a sua produtividade na produção de peixes, ou também, ou não, e também poder faturar até R$125 mil por hectare por safra, produzindo peixes. Então, eu trouxe um tema para vocês aqui que é: cometa esses tipos de erros e atrase o lucro da sua piscicultura. O meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura. Tudo que eu trago aqui é baseado no que eu já conheço do campo, de todas as pisciculturas que eu já visitei ao longo desses meus 10 anos de experiência com a produção de peixes. E que erros são esses que eu estou querendo dizer para vocês que atrasa muito a sua piscicultura, que atrasa muito a sua produtividade, que atrasa muito a sua produção de peixes? São três, tá? O erro na quantidade de peixes que vão ser colocados dentro do viveiro, o não monitoramento dos parâmetros de qualidade de água e o uso de rações de baixa qualidade. Soraya, mas existem muito mais outras coisas que você volta e meia vem falando aqui pra gente. Sim, existem vários outros conteúdos que eu falo que também podem prejudicar o desempenho da sua produção de peixe, mas esses três são, assim, muito essenciais. São muito essenciais. Se você não está acertando nisso, isso consequentemente vai, assim, derrubar muito facilmente o teu desempenho, os resultados de conversão alimentar, atrasar o crescimento dos peixes. Então, se você já conseguir fazer essas três coisas de maneira correta, conseguir fazer esses três itens aí que eu falei, acertar a quantidade de peixes que você coloca dentro do viveiro, fizer o monitoramento de parâmetros de qualidade de água ao longo de todo o ciclo e usar ração de boa qualidade, isso com certeza já vai acelerar, já vai te ajudar a minimizar outros possíveis erros que vêm em consequência, que vêm em cascata desses três erros que são comumente utilizados, que são comumente praticados em pisciculturas, inclusive de pisciculturas que já estão há muito tempo na atividade. Então, assim, não acho que é só o piscicultor iniciante, só o piscicultor de primeira viagem que vai ter esse tipo de erro. Não, minha gente, que bom se fosse, que bom se fosse. Que bom seria se nós vivêssemos uma cadeia produtiva da piscicultura onde os piscicultores mais antigos, já mais experientes, já mais vividos, não cometessem esses erros básicos aí. Infelizmente, isso não acontece, isso ainda acontece. E por que eu falo? Porque eu vou dar um exemplo aqui do monitoramento de parâmetros de qualidade de água. Eu tô rosinha, né? Vocês viram? Eu fiz uma maquiagem hoje, que eu fui fazer um vídeo lá para a empresa onde eu trabalho. Eu tô bem rosadinha. Não é de filtro só, não, esse rosado, não. Então, o que é? Né? Por que até mesmo o cara que já está há muito tempo produzindo? Porque os parâmetros de qualidade de água, por exemplo, o cara começa, então tá, eu tenho que aferir todos os dias o oxigênio, tenho que aferir todos os dias o pH, eu tenho que aferir a cada 15 dias a amônia, o nitrito, e aí ele começa certinho. Aí, no início da produção, e é comum isso acontecer, no início da safra, do ciclo, né, de produção, o viveiro quase não tem problemas de qualidade de água. Então, se você fez tudo certinho lá no início, se você já fez um preparo ideal, o preparo correto do seu viveiro antes de alojar os peixes, muito dificilmente, nessa primeira fase de produção, né, até que os peixes comecem a atingir uma biomassa lá dentro do teu viveiro,
muito dificilmente você vai ter problemas de parâmetros de qualidade de água. Dificilmente você vai ter oscilações muito bruscas no início do ciclo de produção. E aí o que acontece? O piscicultor, né, ele bota as asinhas de fora, fala, opa, não, tá tudo sob controle aqui. Não, minha piscicultura tá, ó, chuchuzinho, tá maravilhosa minha piscicultura, eu não vou ter problema de parâmetro de qualidade de água, tá tudo controlado, isso aqui não vai acontecer comigo, não vai dar problema de amônia no meu viveiro, não vai dar problema de nitrito no meu viveiro, não vai dar nenhum tipo de problema assim. Então, para que eu vou ficar gastando do meu tempo para ficar aferindo todo santo dia os parâmetros de qualidade de água? E aí, o que o piscicultor já experiente, macaco velho, já faz? Para de aferir os parâmetros de qualidade de água. E aí, quando esses parâmetros de qualidade de água começarem a oscilar, o piscicultor não consegue prever que as coisas estão começando a acontecer ali dentro do viveiro dele. O piscicultor não consegue prever que podem começar, que o manejo que ele está utilizando, ou que a biomassa que ele tem dentro do viveiro, está começando a impactar a qualidade de água de dentro do viveiro dele. E aí, se ele não está fazendo o monitoramento, o acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água, quando ele piscou o olho, bum, estourou nível concentração de amônia. Quando ele piscou o olho, bum, estourou a concentração de nitrito altíssima e ele começa a ter peixe baqueado, começa a ter perda de desempenho dos peixes, começa a ter peixe bambo, moribundo ali, né, querendo mais para lá do que para cá. Isso quando não começa a ter perda de peixe por mortalidade. Aconteceu essa semana, inclusive, com alunos meus, a gente tem um grupo onde a gente conversa, e um dos meus alunos veio falar que aconteceu exatamente isso. Então, ele tem um cliente que, né, ele só contrata o consultor quando está com problema já estourado, e ele contratou esse meu aluno e falou, ó, o meu peixe está morrendo, meu peixe está morrendo, o que está acontecendo? E aí esse meu aluno foi lá, o Adalberto, e viu, estava com um excesso de concentração de amônia, o peixe estava morrendo por intoxicação de amônia, eles fizeram, né, o controle e tal, mas até que você faça o controle, dependendo de quantos dias isso acontecer, é o tanto de dias que você vai deixar de ter desempenho. E aí eu gosto de fazer uma comparação assim, ó. Se tem alguém aqui que é da bovinocultura ou que já produziu bovino, vai entender exatamente o que eu estou falando. Lá no confinamento de gado, eles fazem uma conta assim, ó, que o gado precisa engordar tantos quilos por dia. Então, 1 quilo por dia, 1,1 kg por dia, né? Precisa engordar tantos gramas lá, né? Quilogramas de peso corporal por dia. Então, eles fornecem alimentação. O dia que o animal não consome tudo aquilo que ele deveria consumir, ou, por exemplo, era para ter engordado 1,2 kg, mas engordou 800 gramas. O cara do confinamento já fica putaço. Por quê? Porque ele quer que o boi dele engorde 1,2 kg por dia, né, em determinada categoria que ele já está lá na fase de engorda. Então, ele quer que, se ele engordar 1,2 kg por dia, menos tempo ele fica dentro do confinamento e mais rápido esse animal vai para o abate. Na piscicultura, gente, é a mesma coisa. Quanto mais tempo você proporciona dias de estresse para o seu peixe, mais tempo aquele peixe vai deixar de ter eficiência produtiva. Ou seja, se ele está ganhando 8, 9, 10 gramas por dia e começou a ter um nível de estresse dentro do viveiro, por qualquer que seja o motivo, falta de oxigênio, amônia, nitrito, matéria orgânica, independente do motivo, o que acontece? Aquele ganho de peso baixa dos 10 gramas por dia, dos 8 gramas por dia, do ganho que está vindo acontecendo lá na sua piscicultura, para menos do que aquilo. Isso vai fazer com que o teu peixe demore mais para atingir o peso de abate, ou seja, vai demorar mais tempo para que você consiga vender o teu peixe, comercializar o teu peixe. Então, se você ainda não olha dessa maneira para o teu negócio, é porque você está
deixando de ver oportunidades que podem te ajudar a ganhar mais dinheiro. Mas olhar para que eu preciso tirar o meu peixe o quanto mais cedo possível? Gente, por quê? Só única e exclusivamente porque quanto menor for o teu ciclo de produção, então se eu fizer um ciclo de produção de 5 meses, eu posso fazer mais do que 2 ciclos de produção no ano. Se a gente estiver falando de tilápia. Dá 2 ciclos, né? 5 meses, mais 5 meses, e sobra ainda 1/3 da próxima safra. Né? Então, você faria ali 2 safras e 1/3. Se for o caso de uma região que produz peixe o ano inteiro por conta de temperatura, né? Enfim, tiver dentro das características. Mesmo assim, é importante você conseguir entender isso. E sem contar que se você não olha para esses parâmetros, né? Eu estou perdendo desempenho, ou está diminuindo a conversão alimentar. Se a gente não olhar em tempo de ciclo de produção, o que eu posso fazer? O que eu posso pensar? A minha conversão alimentar, minha não, né? Do meu peixe, a conversão alimentar do meu peixe está vindo ali de 1,5. Está ficando na média de 1,5. E aí eu descuidei da parâmetro de qualidade de água e naquele determinado momento a conversão alimentar começou a piorar. Então, essa conversão alimentar de 1,5 começou a ir para 1,7, 1,8. No final das contas, a sua conversão alimentar, que ia ser média de 1,6, passa a ir para 1,7. Isso atrapalha muito o teu custo de produção, a tua eficiência produtiva. E se você não olha para a eficiência produtiva, você não está cuidando do dinheiro da tua empresa rural, da tua piscicultura. Soraya, mas é só uma piscicultura. É uma empresa. E é assim que a gente precisa começar a olhar. Toda vez você fala isso, toda vez eu falo isso. Por quê? Porque é oportunidade, porque dá dinheiro, só que dá dinheiro para quem faz certo, dá dinheiro para quem olha para a atividade como negócio, olha para a atividade como empresa, olha para a atividade pensando em trazer dinheiro, independente do tamanho da produção que você tem, independente do tamanho da piscicultura que você tem. Os que têm uma piscicultura de menor porte vão ter um lucro menor. É a mesma coisa que eu comparar com uma mercearia e um grande supermercado. Os dois vivem daquilo, os dois vivem bem daquilo, os dois conseguem comprar casa, os dois conseguem comprar carro, um em menor proporção, outro em maior proporção. Piscicultura é a mesma coisa. Pisciculturas de pequeno porte vão ser comparadas com empresas pequenas, com microempresas, né? Pequenas empresas. Mas ambas podem sim dar lucro e muito lucro, tá? Então, o que a gente precisa fazer é olhar para o negócio de maneira a buscar a melhor eficiência do teu negócio. E a melhor eficiência, ela não vem só, grava essa palavra aqui, não vem só com o uso de tecnologias. Muito pelo contrário. A tecnologia pode auxiliar a melhora da produtividade? Pode sim. Mas se você não estiver fazendo dever de casa, se você não estiver cuidando de parâmetros muito básicos, de coisas muito básicas que fazem muito impacto na eficiência da produção da sua piscicultura, você não vai ter sucesso, mesmo que use de tecnologias para te auxiliar com isso. E que tipo de coisas são essas que você precisa olhar? As principais que eu estou falando. Quantidade de peixe no viveiro, biomassa, né, de peixes no viveiro, que nada mais é a quantidade de quilos de peixes que a gente tem dentro do viveiro, então essa biomassa, a alimentação e os parâmetros de qualidade de água. Se você não está super eficiente nisso aqui, não queira colocar aerador, não fique pensando em filtro de última geração, não fique pensando em 1 milhão de coisas antes de se preocupar com esses parâmetros que são de fundamental importância para o desenvolvimento produtivo, eficiência produtiva
de qualquer piscicultura, de pequeno, de médio, de grande porte, tá? Se você ainda não está fazendo isso bem direitinho, né, não adianta. Não vai ser a tecnologia ou um produto, nada que vai ajudar a aumentar a eficiência. Ajuda, mas e ainda digo assim, ó, quanto mais tecnologia você tiver dentro do teu negócio, dentro da tua piscicultura, mais conhecimentos básicos você precisa. Porque não adianta nada você colocar tecnologia lá dentro, né, da piscicultura, o aerador, aumentar o teu custo de investimento, de implantação, e não melhorar a eficiência, ou seja, a conta não fecha, não paga a conta, tá? Então, olhar para esses 3 parâmetros aí. E aí, por que, né? Olha só, se você não está olhando para esses 3 parâmetros, o teu peixe não vai ter uma boa conversão alimentar. E pensando em conversão alimentar, eu quero fazer um paralelo eu até comecei a falar sobre isso na terça-feira, mas eu tinha perdido o dado onde eu tinha feito o cálculo aqui, mas hoje eu trouxe aqui para vocês verem. Que antigamente, que em 2014, eu coloquei aqui, eu fui buscar minha última tabela de 2014. Em 2014, a gente tinha mais ou menos um preço de ração, aqui na minha região, não, vou falar do preço da minha região, que eu trabalhava na época. Era mais ou menos, a gente costumava dizer que era mais ou menos R$1 por proteína bruta. Então, uma ração de 28% de proteína, ela custava mais ou menos R$28 o saco. Uma ração de 32% de proteína custava mais ou menos R$32, R$33 o saco da ração. Por isso que a gente falava que era, né, R$1 o preço da proteína. Mas essa relação não tinha nada a ver, tá, gente? E naquela época, então imagina, o preço do teor proteico era R$1, então eu tenho lá o quilo da ração, ele era 1,20, 1 e pouquinho, né? O preço do quilo da ração era 1 e pouquinho. E o peixe era vendido, a tilápia, vendida a R$3,50 a R$4 mais ou menos naquela época. Então, você tinha ali 1/3 do preço final do peixe era custo de ração. Então, se eu vendia o peixe a R$3,50 e o meu custo com ração era mais ou menos 1,20, né? Tendo uma... 1,20 não, 1,80, se eu tinha uma conversão alimentar de 1,6, considerando isso, eu tinha lá 1/3, 1,80, R$2, quase R$2 o custo com ração. Quase R$2 o custo com ração. Hoje em dia, a gente tem, vamos pensar no mesmo conversão alimentar. A conversão alimentar de 1,6, e se eu tiver lá um custo de ração de R$2,90 por quilo, tá? R$2,90 o quilo da ração, eu teria um custo de, só com ração, R$4,70, que é bem mais caro do que o custo que a gente tinha antigamente. É claro que o peixe está sendo comercializado hoje por um preço mais alto, então isso ainda acaba justificando. O que eu quero dizer para vocês com isso é que a nossa margem de lucro diminuiu. O que eu quero dizer para vocês com isso é que a nossa margem de possibilidade de erro na produção de peixes diminuiu. Então, se eu não for eficiente, não dá para produzir peixe achando que vai conseguir se manter ali por muito tempo produzindo peixe, porque a margem diminuiu, ainda é uma margem legal, diminuiu, mas ainda é uma margem legal, mas você precisa ser mais eficiente no processo de produção. Então, se você encontra maneiras que te ajudam a melhorar a conversão alimentar, já que no preço da ração a gente não consegue mexer, o preço da ração eu não tenho poder para mexer. Eu não consigo mexer no preço da ração. Eu não consigo mexer no mercado, né? Na economia do país, ou do município, do estado onde eu estou. Não consigo, isso não está sobre os meus poderes. Mas dentro da minha piscicultura, o que é que está sobre a minha mão, sobre a minha responsabilidade? Só eu que posso fazer isso melhorar. A qualidade de água, sim. Só não a temperatura, né? Mas mesmo a temperatura, existem estratégias que podem nos auxiliar a ser eficientes mesmo com temperaturas baixas, por exemplo. Qualidade da ração está sobre o meu poder de decisão, porque sou eu que escolho se eu vou dar uma ração boa
Ou se eu vou dar uma ração ruim? Ai, não, Soraya, mas eu escolho a ração por preço. Pois é, então você não está escolhendo a ração que vai trazer o melhor resultado de desempenho para o teu sistema. Nesse quesito, você está falhando na escolha. Está falhando. Porque escolher o produto por preço não significa que ele está sendo eficiente. E a gente não tem que querer buscar redução de custo de produção. A gente precisa buscar eficiência produtiva. E a eficiência produtiva não vem através de ração de baixa qualidade. Eu não estou aqui defendendo nenhuma nem outra marca, muito pelo contrário, não é isso. Existem inúmeras marcas de ração de altíssima qualidade no nosso país, tá? De altíssima qualidade, assim, ó, muito boas mesmo. Então, não existe mais desculpa, igual há pouco, né, antigamente, que eu falo assim, 10 anos atrás, 8 anos atrás, até dava para até desculpar que na minha região não tem ração de qualidade. Tem sim. Você que não está sabendo procurar, você que não está sabendo olhar para que a ração seja não custo, mas investimento do teu sistema, da tua eficiência produtiva, que é, né? Tem um som tipo cachorro ou plástico roçando no piso. É um cachorro, Elton. Tem alguém chamando, acho que fazendo barulho no fundo da minha casa. Tá? Então, buscar eficiência, gente, a todo custo. Qual é a outra coisa que está sobre a minha responsabilidade? A responsabilidade do piscicultor em melhorar a eficiência produtiva, já que mercado e preço de ração não estão sob a mão do produtor. O manejo está sobre a minha mão, sobre as minhas mãos. Os parâmetros de qualidade, completamente sobre as minhas mãos. Completamente sobre as minhas mãos. A escolha da ração, como eu falei. A prevenção de doenças, de possíveis doenças, de doenças de períodos esporádicos, né? Então, de períodos que eu já sei, no inverno eu tenho um problema com ictio, então eu já vou me prevenir com ictio. Tá? Então, esses tipos de coisas que estão ligadas que são o que a gente pode fazer dentro da porteira, né? Da porteira para dentro, nós é que temos o poder, o domínio, a responsabilidade de fazer com que isso melhore. Da porteira para fora é mais complicado, né? A gente não tem o poder, o domínio sobre muitas coisas de mercado, a gente não tem o que está dentro da porteira, eu tenho. E eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim. Se eu ainda não estou conseguindo ter eficiência produtiva porque eu não domino a arte da qualidade de água, domine a arte da qualidade de água. Entenda da arte de qualidade de água. Saiba por que é que a qualidade de água impacta tanto no teu sistema de produção. Descubra os problemas de base da falta de eficiência do teu sistema de produção. Gente, é isso que faz diferença. Olha só, eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade de zootecnia, e eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou formada em administração de empresas também, e na época, um dos meus professores da faculdade de administração, ele era o nosso professor de gestão do agronegócio. E uma das meninas da minha turma decidiu desenvolver um trabalho, um projeto de pesquisa, onde a gente estudava a quantidade de soja, de grãos de soja que eram desperdiçadas, que se perdia no processo de transporte. Então, o cara colhia, e depois a gente fez um outro trabalho na faculdade de zootecnia para máquinas e mecanização agrícola, mas pensando em eficiência produtiva também, mas é outra história. Então, ó, o cara colhia toda a soja lá na lavoura, colhia, então tinha um maquinário top, beleza, ajustado, colhia, colocava no caminhão e carregava, sei lá quantos quilômetros, para chegar até o armazém. Pesava antes de sair da fazenda e pesava quando chegava lá, lá no armazém. Eu não sei se vocês são de um ramo, né, de uma região como a minha, mas a minha região é muito forte na produção de grãos, né? Todo mundo sabe, eu moro
todo mundo sabe que o estado de Mato Grosso é o maior produtor de grãos aí do nosso país. E aqui, em época de safra, em época de transporte de grãos, a gente vê muito grão na estrada. Então, se você fica muito próximo de um caminhão que está carregando grão, fica quicando grão de soja, grão de milho no para-brisa do seu carro. Né? Então, a quantidade de grão que se perde ainda hoje no transporte desses grãos. E naquela época da faculdade de administração, uma das minhas colegas fez essa análise aí da ineficiência do transporte, que não era do erro do cara dirigir, não, era erro no processo de carregamento mesmo. Então, ele poderia, por exemplo, usar uma lona, que é o que se usa como protocolo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles usam caminhão enlonado para fazer o transporte. E pouco se perde de grãos ao longo do transporte. Né? Então, você não vê estrada suja de grão, que causam acidentes, inclusive, né? Você não vê diferença de peso de caminhão quando sai da fazenda, quando chega no armazém. Então, e aí buscou-se uma maneira de melhorar a eficiência produtiva. Tanto que hoje, algumas empresas já fazem esse processo de enlonar ou usam caminhões que têm que são mais apropriados, que perdem menor quantidade de grãos ao longo do transporte, ao longo desse trajeto. Se nós não olharmos mesmo para as pequenas coisas, sabe quanto por cento se perdia só no transporte? 2 e eu mostro 3. 2% se perdia de grãos no transporte. Gente, beleza. Soraya, mas 2% de 40 mil toneladas. De 40 toneladas, né? Um caminhão, vou pensar numa carreta, 30 toneladas, 40 toneladas se for um bitrem. 2% disso é uma mixaria para o produtor que colhe sei lá quantas safras. Gente, mas pensa isso numa safra. Pensa isso no dinheiro, transforma isso em dinheiro. Se lá na tua piscicultura você está perdendo de ganhar um ponto de conversão alimentar só porque você está sendo ineficiente dentro do teu sistema de produção. Não porque você está comprando um produto caro, mas porque você está sendo ineficiente dentro do teu sistema de produção, você está deixando de perder quanto? Não num viveiro, em todos os seus viveiros, na tua safra inteira, no ano inteiro de safra, na somatória do seu ciclo de produção. Então, se a gente não olha para isso, é dinheiro que você está jogando fora, é dinheiro que você está deixando de ganhar, deixando de fazer diferença nos teus resultados financeiros, nos teus resultados produtivos. Então, quando eu venho aqui bater tanto na tecla de melhorar 0,1 ponto de conversão alimentar, gente, é porque isso faz uma diferença enorme ao final do ciclo de produção, tá? Faz diferença muito grande mesmo, tá? Então, e não é, né, só eu saber o que é a conversão alimentar. Quantas vezes já falei para vocês aqui? Não é saber conceito. Cara, conceito joga no Google. Quem tá aqui pensando que é só vir atrás de conceito, joga no Google. O que essa doida tá falando? O que é conversão alimentar? Joga no Google e fala o que é conversão alimentar. Vai te falar o que é amônia, vai te falar o que é nitrito. A questão é, o que fazer com esse conceito? Para que você precisa saber desse conceito? Como olhar o resultado da sua análise de água e tomar decisões que vão trazer melhor produtividade para o seu sistema de produção. É isso que vai fazer diferença. Não é você achar assim, não, a minha conversão alimentar está muito boa e não sabe a conversão alimentar. Ou, ao contrário, né? Acha que já a sua qualidade de água do seu viveiro está muito boa só de olhar. Não, a qualidade de água hoje está, maravilhosa. Daqui uma semana começa a pipocar peixe. Estava maravilhosa? Não estava. Por quê? Porque o parâmetro de qualidade de água ele não muda do dia para a noite. Não muda do dia para a noite. O único que, assim, que oscila em grande quantidade do dia para a noite é pH, e o pH, a oscilação brusca de pH não dá mortalidade num dia só. E a temperatura, que demora uns 2, 3 dias ali para ter essa oscilação. Mas a amônia não é do dia para a noite, o oxigênio não é do dia para a noite, o nitrito não é do dia para a noite.
acúmulo de matéria orgânica não é do dia para a noite. Se daqui a 2 semanas acontecer o problema de alta concentração de amônia no seu viveiro, é porque você foi o responsável por não fazer o monitoramento. Porque isso vai mostrando, você vai fazendo análise, cada 2, cada 3, cada 5 dias, isso vai mostrando. Opa, ontem estava 0, hoje está 0,01. Daqui a 3 dias está 0,5. E faço o que agora com isso? Beleza, está subindo, mas daí? Eu faço o quê? Ah, está subindo, mas ainda... Ó, tem gente que faz assim, né? Ah, ontem estava 0, hoje está 0,5. Mas aqui na tabelinha de referência, diz que só é prejudicial quando está acima de 2. Amônia, por exemplo. Então, você vai sentar, cruzar os braços e deixar chegar em 2. Só o dia que chegar em 2 é que você vai tomar uma atitude para resolver esse problema de amônia que está começando a aumentar. Não é assim. Então, você saber sobre os parâmetros de qualidade de água é muito além de saber olhar, de você olhar, né, a água, monitorar, aferir lá os parâmetros, olhar o resultado e ver se está dentro do ideal da tabelinha. Se você não fizer alguma coisa, ela não vai regredir, só vai piorar cada vez mais. Então, é assim que a gente busca a eficiência produtiva. A eficiência produtiva a gente busca, assim, interpretando e, através dessa interpretação, sabendo qual é o tipo de tomada de decisão que eu vou ter daqui para frente. Opa, aumentou 0,5 miligrama por litro de amônia em uma semana. O que é que eu estou fazendo de errado? E aí você sai caçar, o que está acontecendo de errado? Você sai caçar o que está acontecendo de errado. Se você não está fazendo esse tipo de análise, esse tipo de estratégia para melhorar a sua eficiência produtiva dentro da sua piscicultura, é porque você ainda precisa melhorar. É porque, ou melhor, né? Se a gente pode enxergar de outro lado, é porque ainda dá para melhorar muito o seu sistema de produção. Então, ó, vamos buscar, vamos ver o que é que pode ser feito para melhorar. Quanto é que está a tua conversão alimentar hoje para até onde a gente pode melhorar a tua conversão alimentar? Tá? É nisso que eu posso te ajudar. É dessa maneira que eu posso te ajudar a ter essa visão, a essa mentalidade de buscar a eficiência produtiva, de buscar a melhoria da produtividade do teu sistema, porque a melhoria da produtividade do teu sistema vai trazer mais dinheiro para você. Tá? Gente, ó, foi gostoso, né? Só o Elton tirou um sarro aqui da minha cadela que ficou latindo enlouquecidamente. Deixa eu ver quem falou aqui, o Tenório. Aqui em Pernambuco só tem 2 marcas de ração, não tem muita opção de compra não, ou tenta comprar ração de baixa qualidade. Irca e Rancho Alegre. Ó, então, tá falando que só tem 2 marcas de ração. Se são 2 marcas de ração e se são rações de boa qualidade, já tá maravilhoso. Pense que há um tempo atrás não existia nenhuma em algumas regiões, tá? Então já é maravilhoso. Então se apegue no que você tem de bom, né? Já tem a disponibilidade aí, já pode escolher entre uma e outra. Gente, eu quero dar um recadinho para vocês aqui, tá? A partir de segunda-feira, a gente começa aí um aquecimento intensivão de lives diárias, onde eu vou trazer para vocês atalhos que te ajudam a ser mais produtivos, que te ajudam a acelerar o teu processo de eficiência produtiva lá na tua piscicultura e de obstáculos, aquelas coisas que você faz ou que você pode vir a fazer na sua piscicultura que vão atrasar a sua eficiência produtiva, que vão atrasar o seu processo de produtividade para que você atinja resultados aí de 100, 120, 125 mil reais de faturamento por hectare por safra produzindo peixe. Então, por que eu vou fazer esse evento, esse aquecimento, esse intensivão aí a partir de segunda? Porque nos dias 12 a 16 de julho, a gente vai ter um super evento, que é o evento Semana da Piscicultura Produtiva. É um evento fechado, só para quem está realmente comprometido, só para quem realmente quer aprender a trabalhar com eficiência, a trabalhar a piscicultura de maneira profissional, a sair dos resultados baixos que você está tendo hoje, a melhorar de verdade o teu negócio
Então, é por isso que eu faço esse evento fechado, para essas pessoas que estão comprometidas, que querem o APA Sucesso. Então, se você está comprometido, a partir do dia 12 de julho, então de 12 a 16 de julho, nós vamos fazer a Semana da Psicultura Produtiva. Você precisa se inscrever no link que a Jéssica, que é da minha equipe, está mandando aqui no chat do Insta. Um link que está no chat do Facebook e do YouTube, já vai chegar para a galera. E que também está no link da minha bio do Instagram. Quem ainda não se inscreveu, não deixe, se inscreva. É gratuito, então você pode participar gratuitamente. Eu vou ensinar para vocês coisas que vão te ajudar a ser mais eficientes, mais produtivos lá na sua psicultura. É fechado, porque eu não quero gente de trelelê, eu só quero gente comprometida mesmo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Semana que vem, a partir de segunda-feira, então, nas 2 próximas semanas, é aqui, ó. Batidão, é aula todo dia, é live todo dia aqui para a gente falar atalhos e obstáculos que te aproximam ou que te afastam de ter uma psicultura produtiva, de ter uma psicultura eficiente, tá? Então, se você quer participar, já deixa seu link, já deixa seu nome lá, vai lá, clica no link, já se inscreva já, porque para você não ficar de fora, tá? Você vai receber o link pelo seu e-mail, você vai lá, confirma o seu e-mail. Se você tiver dificuldade de acessar, de receber o link de confirmação, me chama do direct, manda mensagem, tá? Só não deixa de participar. Chama todo mundo, manda mensagem, convide outras pessoas, só não deixe de participar. Então, essa semana a gente encerrou aqui, a gente não tem mais live, infelizmente, só os outros conteúdos que eu vou postando para vocês ao longo da semana. E na segunda, a gente se encontra ao vivo para falar de atalhos e obstáculos que te ajudam a ser mais eficientes para ter resultados de faturamento de R$125 mil por hectare por safra, produzindo peixe. Você quer viver de produção de peixe? Essa é a hora. Eu vou te mostrar como você faz isso, tá bom? Gente, tenha uma excelente final de semana. Aproveitem, me mandem mensagens, me falem se vocês tiverem dificuldade de acesso aí, tá? Só não deixem de participar porque deu erro. Joga a responsabilidade para cima de você. Ah, deu erro no acesso do link, por exemplo, né? Que pode acontecer. Se acontecer isso, não fica de chororô. Ai, perdi a semana. Não faz isso, gente. Me chama, fala, ó, Soraya, não tá dando certo. O que está acontecendo? Não está entrando, não estou acessando, não estou recebendo e-mail. Me chama, tá bom? Gente, ótimo final de semana.